Vamos, irmãos, abrir a palavra de Deus em Isaías 56. À medida que você encontrar o texto, vamos nos colocar de pé e ler a palavra de Deus. Isaías 56. Eu vou ler, peço aos irmãos a gentileza de acompanharem a leitura. Isaías 56. Como Samuel, nós estamos hoje aqui dizendo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus não nos nega a sua palavra. Nosso coração seja como uma terra fértil para recebê-la, e a partir da leitura, que é a palavra de Deus. Diga no seu coração: fala, Senhor, que eu ouço. Isaías 56. Amém? Diz assim: assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale ao estrangeiro que souber chegar ao Senhor, dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga ao eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para o amarem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, aos que se acham reunidos. Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde e comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se falam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem-nos, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Amém? Assentai-vos, irmãos. Nós temos esse texto da palavra de Deus, em Isaías 56, uma promessa àqueles que se achegam ao Senhor. Uma palavra de acolhida, de recepção, de aceitação. E para fins didáticos, eu vou
dividir esse texto em 3 partes. Serão os 3 tópicos da nossa mensagem. O primeiro será uma admoestação, do versículo 1 ao versículo 2. A segunda parte será uma garantia, do versículo 3 ao versículo 8. E a terceira parte, uma censura, do versículo 9 ao versículo 12. Então, o que vamos ver na palavra de Deus? Uma admoestação, uma garantia e uma censura. Grave bem isso, para que você possa compreender o desdobramento do texto. Uma admoestação, uma garantia e uma censura. Aqueles que voltam do exílio, é o que Isaías está profetizando, eles chegam a Jerusalém, mas não encontram um mar de rosas, não encontram tudo bem, os muros estão derrubados, o templo está destruído, há escassez, há muito trabalho a fazer, há inimigos ao redor que zombam, que escarnecem, as coisas não estão boas. E pode ser que aquela temática que tantas vezes se repete no Antigo Testamento, por que os ímpios prosperam? Por que eles zombam, dizendo onde está o teu Deus? Por que as coisas são assim? O texto começa com essa admoestação, com essa exortação, com esse conselho. Assim diz o Senhor. Essa forma profética introduz a admoestação, que é: mantende o juízo e fazei justiça. Mantende o juízo. Essa é a admoestação de Deus, é a exortação de Deus. Em suma, mantenha a posição, não recue, não ceda, mantenha a posição, não arrede o pé, não mude, mantenha a posição, mantenha o juízo, mantenha a paz, mantenha a obediência da palavra de Deus, mantenha a adoração, o culto verdadeiro, mantenha, continua, parece até Paulo falando a Timóteo, continua nesses deveres, faz assim, não mude, não pare de fazer. Por quê, irmãos? Por vezes, quando olhamos que as coisas não estão funcionando, pelo menos assim, de uma visão pragmatista, a gente fala assim: não seria melhor mudar? Não seria melhor fazer de outro jeito? Não seria melhor desistir? Não seria. A orientação da palavra de Deus é: mantenha a posição, mantenha o juízo, continua fazendo essas coisas, continue na retidão, mesmo que você veja de vez em quando os maus prosperando, mesmo que você seja iludido por um momento de que o mal compensa, porque não compensa. Paulo falando aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, ele traz um conselho muito prático para nós cristãos hoje. Ele fala assim: não cansemos de fazer o bem. Está cansado de fazer o bem? Cansou de fazer o bem? Ele diz: não nos cansemos de fazer o bem. Essa é a demonstração. Não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então é importante que você permaneça na prática do bem, na prática da justiça, na obediência dos mandamentos, se alimentando dos meios de graça, quais sejam a oração, a leitura da palavra, os sacramentos, a comunhão aqui com os
anos, continue fazendo assim, continue fazendo bem, continue obedecendo o mandamento de Jesus, que no seu resumo é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Você não pode parar no caminho, você não pode desmaiar no caminho, você não pode desfalecer no caminho, você tem que permanecer firme. Por isso, reitero a frase: mantenha a posição, não recue. Aliás, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos da fé, da conservação da alma. Aqui há uma orientação: por que você não vai retroceder? Aparece a palavra prestes duas vezes, no sentido de vai vir logo a minha salvação, vai vir logo o meu juízo. Vamos ver então, ainda no versículo de número 1: assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Depois, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Vem logo, espera mais um pouco, espera mais um pouco, resista mais um pouco, não desmaie ainda, não desfaleça ainda, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Antes, vamos vencer o bem, ou vencer o mal com o bem, com a prática do bem. E aí você diz: mas parece que está demorando tanto. Aí ressoa aos nossos ouvidos a orientação do apóstolo Pedro: olha, não tarda o Senhor a sua vida, como muitos a julgam demorar. Talvez você esteja aí entre esses muitos que julgam a vinda do Senhor, sendo para arrebatar a igreja, levar-nos para o céu, para a consumação de todas as coisas, seja para manifestar a justiça, para fazer a justiça, um ato de intervenção. Você talvez pense: Deus está demorando. Senhor, não tarda a sua vinda, como muitos a julgam demorada. Antes Ele é longânimo para com todos, não querendo que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Se você avançar um pouquinho e for lá para Apocalipse, no capítulo de número 3, é a carta à igreja a Filadélfia. As cartas seguem um padrão e há sempre uma recomendação, uma admoestação no final às igrejas, a perseverança. E a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, a igreja a quem Jesus não dirige nenhuma crítica, só elogios. São duas igrejas apenas que Jesus só dá elogios: a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna, entre as 7 igrejas da Ásia Menor. Ele diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua cura. Qual é a declaração de Jesus? Venho sem demora. Comece bem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é a oração da igreja. Então, mantenha a posição, mantenha-se firme, não ceda espaço, não ceda terreno para o inimigo. Continua na prática do bem, você vai colher. Continue obedecendo a Deus, Deus vai te abençoar. Continue se santificando cada vez mais, porque essa é a vontade de Deus. No versículo 2, ele dá uma orientação prática para isso. Ele fala com muito carinho, com muita especificidade do sábado. Então, há um mandamento aqui. Ele fala assim: bem-aventurado o homem que faz isso, se guarda de profanar o sábado. Está lá em Êxodo, capítulo 20, o mandamento: 6 dias trabalharás e farás dele toda a tua obra, mas
evitou algumas distorções dos judeus, dos fariseus, dos legalistas, mostrando o seguinte: olha, vocês estão invertendo as coisas. Não foi o homem que foi feito por causa do sábado. Deus fez o sábado e falou assim: agora eu vou fazer o homem que vai guardar o sábado. Não, Deus fez o homem e depois fez o sábado. É um benefício do homem para ser separado. E no Novo Testamento, porque o mandamento ele vai se acumulando, aquele que matava, não matarás, agora aquele que se mira com o seu irmão já matou. O nosso sábado é o domingo, porque foi nele que Jesus ressuscitou. E a igreja do Novo Testamento aparece adorando a Deus no domingo. É no domingo que o Espírito Santo desce, lá em Pentecostes, é no domingo que eles celebram a ceia do Senhor, é no domingo que eles juntam as coletas para os pobres, é no domingo que João ele tem a visão na ilha de Patmos, é o dia do Senhor. Então, desde a ressurreição de Jesus até a sua volta, o nosso dia de descanso, de separarmos, é o domingo. E por que ele dá essa atenção ao sábado que as pessoas estão falando? Porque, irmãos, todos os mandamentos nós precisamos obedecer, Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Agora tem uma coisa prática do mandamento, e para crescer em comunhão, que é bem visível aos nossos olhos, entre os 10 mandamentos, é você fazer o quê? Justamente separar um dia em 7 dias. Para vir à casa do Senhor, como estamos fazendo agora. Ele falou assim: você vai guardar isso. Hoje alguns crentes não dão tanto valor a esse dia de separação, de santificação. Longe de nós toda a hipocrisia, porque Jesus pregou contra ela. Há irmãos, nós sabemos que precisam trabalhar no domingo, há irmãos que têm as suas escalas de serviço, isso é compreensível. Nós usamos alguns serviços do domingo, esse também poderíamos usar, então não há hipocrisia. Nosso breve catecismo, eu acho que a gente diz o seguinte: Westminster diz o seguinte: você vai empregar todo esforço para você se organizar, para organizar a sua vida, vai planejar a sua vida, para você poder guardar o dia de descanso, o dia de adoração, onde você parar e guarda. Ele fala várias vezes: guarda o dia de sábado, guarda o domingo, separa o Senhor. Ou seja, aqui esse mandamento se representando toda a lei, porque ele diz: guarde o juízo, então guarde a lei do Senhor. E a outra parte é com relação ao nosso próximo, e aquele que guarda a sua mão de fazer a maldade. Então cumpra, obedeça. Você pode pegar o resumo de Jesus, de amar o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti. Isso. Então, há uma admoestação. A segunda parte do texto, que vai do versículo 3 ao versículo 8, há uma garantia. O texto do Isaías, o profeta messiânico, é um texto universalista. Em que sentido? No sentido contra o exclusivismo dos judeus. Os gentios são alcançados. Os gentios serão aceitos do povo de Deus. E aí aqui havia alguns questionamentos. Questionamentos deles mesmo. Do gentio dizendo: o Senhor me separará do seu povo. Eu vou estar lá, mas você separado. Eu vou estar lá, mas vou sofrer algum tipo de preconceito, de discriminação. Ou a outra questão dos eunucos, que eram cegos, que não tinham descendência, que não tinham linhagem, e eram excluídos da adoração do templo. Ele fala assim: olha, eu não tenho nome. Aí Deus fala assim: olha, não diga aos estrangeiros, não fale mais isso. Não fale que você vai ser discriminado, que você não vai ter lugar na casa de Deus. Não fale. Seja qual for o seu problema, não fale isso. E aí você já pode pegar essa aplicação para a sua vida. Às vezes a gente fica repetindo para a gente, para
nosso coração uma coisa que não é da vontade de Deus. Você diz, as coisas não dão certo para mim, Deus não me ama. Então ouça Deus falando isso para você hoje, como falava para o estrangeiro, como falava para o eunuco, dizendo, não fale isso, não é assim. Os estrangeiros, os gentios, eles ficavam longe da casa de Deus. O templo, casa de Deus, o templo era dividido em partes. Existia o templo propriamente dito, com o altar, o sacrifício, depois a bacia de bronze, o santo lugar, e o santíssimo lugar, o templo. Uma parte pequena, relativamente pequena. Depois vinha o átrio, de dentro para fora. E quando a gente faz de dentro para fora, você vai diminuindo o grau de importância para o judeu. Entre o templo, propriamente dito. Aí vem o átrio dos judeus, homens, judeus. Aí depois vinha o outro átrio, que era o átrio das mulheres, judias. E por último, vinha o átrio dos gentios. Então, os gentios só chegavam ali, só chegavam naquele lugar. Mas em Cristo Jesus, a Bíblia diz que não há judeu nem grego, não há bárbaro nem insípida, não há homem nem mulher, nós todos somos um. Quando Jesus morreu, o véu dele se rasgou de alto a baixo. Não há separação. Ele fala que o gentio não diga mais isso, o estrangeiro não diga mais isso. Há lugar para você na casa de Deus. Há lugar para você na casa de Deus. O eunuco que não tem descendência, que diz, eu sou uma árvore seca, eu não tenho nome, eu não vou ter uma posteridade. Não diga isso, porque os eunucos que guardam os meus sábados se entendam. Os eunucos que santificam, os eunucos que guardam a minha lei, os eunucos que guardam os meus mandamentos, que buscam a minha presença, que buscam a minha presença, a minha aliança. Eu darei um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome, um memorial dentro dos meus muros eternos. Um nome eterno que não terá fim. Antigamente o pessoal pensava na descendência, no nome, como a sua própria descendência. E não ter uma descendência era uma vergonha. O nome ia ser exterminado da terra. Ele falou assim, olha, você vai ter um nome que não vai ser mais apagado. Um nome que não vai ter mais, não vai ter mais fim. É um nome que vai ser eterno, perpétuo. E eu não posso deixar de ir mais uma vez para as igrejas do Apocalipse e dizer aquilo que João viu. Ele disse aquele tipo. Olha só, quem for fiel, vai receber uma pedrinha branca com um nome, um novo nome, que só ele conhece. Quando somos salvos, nós temos o nosso nome escrito onde? No livro da vida do Cordeiro, com letras inapagáveis. Você tem um nome, você tem um memorial. O seu nome está escrito no livro lá da vida. Na prática, ontem a gente está estudando as quartas-feiras, o livro de Atos, você deve se lembrar que lá em Atos 8, nós vimos a conversão do etíope, do grupo alto oficial da rainha de Candace. Abra aqui um parênteses para lembrar uma coisa histórica. Lá em Deuteronômio 23, no versículo 1, a partir do versículo 1, tem uma lista onde eles estavam excluídos. Eles eram proibidos de entrar no templo. E encabeçando essa lista, eu vou falar mais ou menos como está, você depois de ler lá, é isso mesmo que eu vou falar, tá? Assim, aqueles que tiverem sido trilhados os testigos. Acho lá. Ou seja, os eunucos. Esses não entrarão na casa do Senhor. Ele não podia entrar no átrio. Ele estava permanentemente impossibilitado de adorar a Deus de forma plena. E o eunuco, ele é
temente a Deus, o alto oficial da rainha de Candace. Ele estava voltando de Jerusalém, tinha ido adorar, mas com restrições. Ele vinha lendo o profeta Isaías, capítulo 53, e Filipe corre, começa a expor o evangelho, e quando ele vê água, ele pergunta: o que impede? O que impede de ser batizado? Porque antes, alguma coisa impedia ele. Você entendeu? Abandonaram Deus. E aí ele fica de nada. Você crê de todo o teu coração. Ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então não há impedimento. Não há separação. E dentro dessa promessa, ele diz assim: porque eu vou alegrá-los na minha casa. Na minha casa. O lugar onde nós vamos ser alegrados, o lugar onde nós vamos encontrar felicidade, é a casa do Senhor. Você consegue recordar do Salmo 34? Guardaram contra o ninho, guardaram contra o casa, andorinha para si, onde acolha os teus filhotes, eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei Deus, onde nós descansamos? Na casa do Senhor. No Salmo 91 diz que nós somos acolhidos ali à sombra do Altíssimo, às asas do Onipotente. O Salmo 27 fala: uma coisa, diz o salmista, uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. A nossa alegria está aqui. A nossa alegria é na adoração, culto, da palavra, da oração. Isso nós temos o nosso prazer, nós temos o nosso contentamento. Aí ele continua e vai citar um texto que é muito conhecido, nessa garantia: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E você vai lembrar muito rapidamente que Jesus ele usou esse texto. Ele usou esse texto combinado com Jeremias, capítulo 7, versículo 21. O Jeremias ele fala assim: acaso fazeis da minha casa covil de ladrões e salteadores? Jesus ele entra triunfalmente em Jerusalém e ele vê os vendilhões do templo, vê os campistas do templo. Onde? Lembra que eu falei da divisão do templo? O templo, de dentro para fora. O ato dos judeus, homens, o ato das mulheres, judias, o ato dos gentios. Eles pegaram aquela parte ali do ato dos gentios e transformaram aquilo ali numa verdadeira feira. E havia algumas barracas ali. Por um lado, necessárias. A primeira barraca, o banco, vamos usar essa linguagem, era a dos campistas. Por quê? Havia um imposto ao templo, uma oferta ao templo. Só que esse imposto tinha que ser pago numa moeda específica, moeda dos hebreus. E havia peregrinos, judeus e não judeus, de toda a parte do mundo. Ele vinha com o seu próprio dinheiro. Só que no tempo não aceitava esse dinheiro, tinha que ser uma moeda santa, digamos assim. O que ele tinha que fazer? Que tem até hoje. Precisava cambiar, precisava de uma casa de câmbio. E o que a casa de câmbio faz até hoje? O que ela tem que fazer? Ela cobra uma taxa, para trocar aquele dinheiro. E às vezes essa taxa, naquele tempo lá, era uma taxa abusiva. E não tinha uma pessoa fazer diferente. Então, era algo útil a princípio, mas que havia uma estipulação. E segundo alguns comentaristas, como William Barclay, por exemplo, aquelas barracas ali, tanto dos campistas como dos vendedores, eram todos ligados ao sumo sacerdote Anás. Quer dizer, ele tinha um monopólio, todo mundo explorava aquele negócio. Corrupção é coisa que existe em todas as épocas, em todos os tempos. Então, o peregrino, o gentio, o peregrino, eram explorados. Aí trocava o dinheiro dele. Ele tinha que oferecer um sacrifício, uma pomba, um cordeiro, de acordo com o seu pecado, de acordo com as suas posses.
e ele trocava. Só que existe uma lei eterna, né, muito tempo, que a lei dá oferta pela procura. É isso? Você acha que aquela pombinha vendida dentro do templo era mais barata ou era mais caro do que lá fora? Era mais caro, bem mais caro. Então era útil, o serviço era, porque o peregrino, quando ele vem de longe, ele não dava para os animais, mas podia correr o risco de morrer no caminho, ou chegar defeituoso, machucado, algo defeituoso não podia ser ofertado. Então, é um serviço útil. Só que ele ia comprar e vinha muito mais caro. Inclusive, alguns comentaristas chegaram a dizer o seguinte: olha, existia inclusive nesse monopólio, assim, ó, quando você comprava um negócio lá fora e ia levar para o sacerdote, né, você perguntava: olha, comprou aqui dentro? Comprou lá fora. Mas esse aqui está com defeito. Serve. Né? Cumpriu as exigências. Cumprir a exigência, aquele que foi comprado lá dentro. Então havia um monopólio, havia uma exploração daquilo ali. Em vez de havia adoração, havia exploração. E esse é um risco que a fé, que a igreja corre, né? De pegar algo útil e, em vez de ser adoração, culto a Deus, tornar-se a exploração, que é financeira, que é emocional. O que Jesus faz? Ele se ira e usa os discípulos depois, interpretam isso, usam até um salmo, dizendo: olha, o zelo da minha casa, o zelo da tua casa me consumirá. Ele expulsa os seus de longe do reino. E vira aquelas bancas. É o Jesus amor, o Jesus mansidão, o Jesus paz, ali se transforma. E interessante, a gente já aprendeu isso aqui, que quanto mais importante, mais aparece. Essa cena de Jesus expulsando os cambistas do templo, os vendedores, aparece em todos os 3 evangelhos. Depois você pode conferir: Mateus 21, 12 e 13, Marcos 11, 15 a 17, Lucas 19, 46 a 45 a 46, e aparece também no Evangelho sinótico, fora do sinótico, no 4º Evangelho, no Evangelho de João, logo no início, no capítulo 2, versículo 14 a 17, e lá em João, é o Evangelho que diz que ele fez um chicote, um azorrague, né? Ele saiu batendo em todo mundo. Alguns intérpretes entendem que essa cena de João foi um outro episódio. Então teriam 2 expulsões do templo, 2 purificações do templo. Se é assim, só aumenta o pecado deles, né? Porque não, da primeira, teve que vir uma segunda vez, e parece que até hoje o povo não aprende. Naquela cena há algo interessante, né? Porque eles estavam preocupados, eles não estavam preocupados com essa feira que tinha se tornado o ato, o lugar de acesso aos gentios. Mas quando eles Jesus recebe a adoração das crianças, os sacerdotes se preocupam. Eles querem intervir. Os líderes, eles se preocupam com coisas erradas. E depois que Jesus purifica o templo, né, ele cita o que nós falamos com as crianças, né? O que está acontecendo é isso, do peito, dos lábios pequeninos, vem perfeito louvor. E depois ele cura coxos, paralíticos, cegos, né, que eram também espíritos do tempo. Sai e vem de longe, entra no espelho, ser citado. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vós a transformaste em ouvidos de ladrões e salteadores. A casa é grande. Timóteo fala isso, Paulo fala isso a Timóteo. Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele diz: para que se eu tardar, fique sabendo como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Fala casa de oração, casa de Deus, igreja, é a mesma coisa. E é para todos os povos, é uma garantia, é uma liberdade. Vem, todos querem vida, venham, beber, comer, de graças, sem preço, tudo eles,
Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós vimos até aqui uma demonstração, né? Guardai a justiça, permanecer na justiça, ou seja, mantenha a posição, né? Guarde a lei, guarde os mandamentos. Uma garantia, quem vem, seja gentio, seja eunuco, o pecador que for, com o pecado que for, com o problema que for, vai ter um lugar na casa de Deus, vai ter um memorial eterno, vai ter um nome eterno, um novo nome, com uma nova vida, um nome escrito no livro da vida. Se falamos de uma demonstração, de uma garantia, agora vamos falar de um juízo, de uma censura. Dos versículos 9 ao versículo de número 12. Esses versículos censuram, irmãos, os profetas, os sacerdotes, os líderes, sendo que eles não estavam fazendo o que deviam fazer. O profeta aqui, ele recebe algumas comparações, o profeta e o sacerdote, como pastor, como atalaia, como cão. Né? Então são pastores que não apacentam, são atalaias que não avisam. Qual é a função? Qual é a função do atalaia? Ele estava de guarda e ele via vir o inimigo e ele gritava para que a cidade se preparasse. Essa era a função do atalaia. E aí a demonstração, a censura os atalaias não gritam, os atalaias são mudos, os atalaias são cegos, os atalaias gostam de dormir, eles não só gostam de dormir, eles amam dormir, eles têm a preguiça por esporte, eles têm a bebedeira como seu passatempo, eles chegam a dizer, hoje nós vamos beber, e amanhã nós vamos beber mais ainda, esse dia é glorioso, e o dia de amanhã vai ser mais glorioso ainda, vai ter mais festa. Eles só se engordavam, então chega a dizer que eles são cães gulosos, que não se fartam. Então, os líderes estão assim, são atalaias que não avisam. Em outro texto, a Escritura diz, se o atalaia avisar, e o povo se preparar, e a cidade for salva, o atalaia cumpriu o seu papel e ele salvou a cidade. Se o atalaia avisar e as pessoas não acreditarem, o inimigo vier e o espírito do mundo, a cidade não foi salva, mas o atalaia não tem culpa. Ele avisou. Agora, se ele não mudar, se ele não der um coragem, o sangue da cidade é sobre ele. Irmãos, nós somos atalaias. Nós somos a voz do Evangelho. Nós somos os pregadores. Nós somos os profetas da nossa geração. Sabe que estamos dormindo? Estamos tosquenejando, estamos se espreguiçando na cama, né? Os nossos banquetes, se preocupando com coisas supérfluas, com menos valor, esquecemos de dar o aviso real, o aviso do meio. E o aviso tem que ser certeiro. O toque da trombeta tem que ser certeiro. Hoje pela manhã, quando eu estou sob a soberania de Deus, a vontade de Deus, a introdução diz assim, existem aqueles, nossa geração, e parece até muito bonito, que eu creio no poder superior. E a lição diz aqui, irmãos, Deus não é apenas um poder superior, esse poder superior não é um Deus, não é o nosso Deus, o nosso Deus é uma pessoa. Aí vem outro discurso bonito, o que importa é que você faça bem, não importa que você se sinta bem, como você está sentindo. Não adianta se sentir bem, né? Porque no inferno não vai se sentir bem. Mas é que a gente prega, olha, só há salvação em Jesus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não há salvação, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. A nossa mensagem, a mensagem da igreja, tem que ser certeira, sendo oportuno ou não, conveniente ou não. Importa que nós falemos as verdades do Evangelho do Reino de Deus. Então, as atalaias que não avisavam, eram cães mudos, eles são tipo gulosos, né, que devoravam, que eram insaciáveis. O que acontece?
cidade, com preguiçosos, bagunceiros, etc. Né? Com uma exceção, que eram os cães pastores. E qual é a função do cão pastor? Dar alarme. Né? Ele tinha que latir, vindo o predador, a ovelha, ou o ladrão, ele tinha que latir. Então, olha só, já os profetas, os líderes de Israel, são cachorros que não latem, quer dizer, não servem para nada. É preciso dar o alarme, é preciso soar o alarme, é preciso fazer tocar trombeta. Essa é a sua função, essa é a sua missão. Se eles ouvirem, você salvou a cidade, salvou o seu próximo. Se não ouvirem, o sangue deles não cairá sobre você. Mas se você não falar, eu vou ser conveniente, eu vou ser pouco, é melhor ser chato do que não fazer a vontade de Deus. Se você conseguir fazer sem ser chato, dessa inteligência, pedir inteligência para Deus, melhor ainda. Mas se você tiver que escolher de ser chato e ser desobediente, escolher ser chato é melhor. Né? Você vai soar o alarme, tocar a trombeta para a salvação do seu próximo. Amém? Deus te abençoe ricamente. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Se Deus quiser, na próxima semana a gente continua